paz, meus queridos. Bom dia. Que seja um dia maravilhoso na presença do Senhor, onde o Senhor vai derramar bênção sem medida sobre a tua vida. Basta você crer e enxergar em cada pequeno milagre, em cada pequeno acontecimento, a mão poderosa do Senhor agindo a teu favor. Sabemos que podemos ter sucesso nas nossas finanças, nos nossos relacionamentos, no nosso ministério, com a ajuda do nosso Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ver em 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 1 ao 8, nos conta que o rei Ezequias começou a governar, ainda muito jovem, com apenas 25 anos. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai, diz no versículo 3. Ele fez um excelente governo, pois ele não andou nos maus exemplos do seu pai Acás, e sim nos caminhos de Davi, como diz a palavra. A palavra de Deus repete várias vezes que ele fez o que era reto diante do Senhor. Ele fez o que era reto conforme Davi havia feito. Ele não seguia os exemplos de um pai perverso, mas ele seguia os exemplos de alguém que era considerado coração segundo o coração de Deus. O reinado passou e foi se passando, e tantas maravilhas ele foi fazendo, e por isso ela está registrada na Sagrada Escritura como uma dos governos, das histórias dos mais competentes que podemos ver. Veja, apesar de ser jovem, ele não fazia bobagens, porque ele tinha várias características espelhado em alguém vencedor. Meus queridos, aqui a primeira palavra que eu tenho para dizer para vocês: não se espelhe naquele que é fracassado, não se espelhe naquele que não faz o que é reto aos olhos do Senhor. Não faça nada sem estar no centro da vontade de Deus. Não faça nada que não esteja de acordo com a Escritura do Senhor. E ele tinha mais. Ele tinha determinação. Pois a palavra nos diz que ele removeu todos os ídolos. Ele não se submeteu à idolatria que estava reinando naquela nação. Porque nós podemos ver aqui em 2 Reis, no capítulo 18, no verso 4, diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Portanto, meus queridos, faça como ele, destrua todos os ídolos da sua vida. Olhe para dentro da sua casa, se tem algo que não está de acordo com a palavra do Senhor, retire, pois a idolatria é condenada na Bíblia pelo próprio Deus, e nós podemos ler isso em Êxodo 20, no 4 e 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Senhor, teu Deus, sou aquele que cuida da tua vida, sou aquele que te governa. O Senhor abomina a idolatria. Nós somos adoradores por essência, e muitas vezes, meus queridos, a idolatria nos atrai. O nosso coração é atraído para adorar algo ou alguém que não seja unicamente o Senhor. Confiamos muitas vezes e colocamos erradamente nossa confiança num ídolo feito por mãos humanas, ou numa pessoa, ou num desejo, ou numa influência, ou numa oportunidade.
E quantos colocam nos bens, no dinheiro, na possibilidade de ter mais? Os ídolos, meus irmãos, são tantos e tantos. Precisamos analisar o nosso coração, como ele anda. Então, hoje é o dia. Hoje esse é o momento em que o Senhor nos faz um alerta. Vasculhe hoje o seu coração. Encontre os seus deuses, sejam eles físicos, virtuais, funcionais ou imaginários, e destrua-os. Adore somente ao Senhor. Coloque sua confiança somente no Senhor. Lembre-se da verdade que está escrito no Salmo 40, no verso 4. Feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Por isso, ore muito, ore e peça ao Senhor para te esclarecer se ainda há algo na tua vida que não lhe agrada. Ore e faça no teu coração a mesma oração que fez o salmista. Lá no Salmo 71, no verso 5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu, Senhor, não há outro além de ti. Não há outro além do nosso Deus Todo-Poderoso. E podemos ver o que mais tinha este rei jovem? Fé, muita fé, pois ele confiou apenas em Deus. Ele não andou pelos caminhos do seu pai Acás. Não. Nós podemos ler ali em 2 Reis 18, no 5, que diz: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Nos diz que ele confiava somente no Senhor, e o seu reinado foi um sucesso. Ezequias olhou apenas para Deus. Ezequias olhou para além do seu trono. Ele olhou para além das suas condições. Ele olhou para além das suas forças. E ele olhou somente para Deus. E ele também olhou além do trono do sumo rei Senaqueribe. E voltou toda a sua atenção somente para o trono de Deus, entronizado acima dos querubins. Aleluia! Ninguém ficou na frente do seu Deus. O seu Deus era o único, o especial, o primeiro. Uma vez que ele não era sumo sacerdote, Ezequias não poderia entrar no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, mas poderia entrar pela fé na presença de Deus, como nós cristãos podemos fazer hoje, no momento em que nós queremos. Podemos entrar na presença do nosso Pai, falar com Ele, abrir nosso coração, colocar diante do Senhor nossas petições e nossas necessidades. Ezequias ficou inteiramente entregue em adoração ao perceber a grandeza do seu Senhor, o único Deus verdadeiro, o único Deus fiel. E este, meus queridos, é um exemplo a ser seguido quando nós oramos por esses problemas que muitas vezes nos afligem em nossa vida. Quando nos concentramos no Senhor, e daí nós vamos ver o quão grandioso Ele é, aí sim nós adquirimos uma perspectiva correta das nossas dificuldades. Diante de nós, as dificuldades parecem grandes demais, mas diante do nosso Deus, as nossas dificuldades não são nada. E assim como o rei Ezequias reconheceu em seu coração que só o Senhor é Deus, eu e você temos que fazer o mesmo. Porque nós podemos ler em 2 Reis, no 19:15, ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra,
Só o Senhor fez tudo o que há. A primeira verdade que nós aprendemos aqui nessa oração de Ezequias é que a sua forma de se humilhar perante Deus e reconhecer sua grandeza, reconhecer tudo que Deus já fizera por ele. O rei, sabendo da existência de outras nações, de outros deuses na terra, ele reconhece que somente o Senhor é o Deus verdadeiro em toda a terra. Que lição, que exemplo para iniciarmos todos os dias nossa oração, assim como fez Ezequias, reconhecendo que não há outro Deus além do nosso, Criador dos céus e da terra, pois somente Ele é o nosso Deus, somente Ele é o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. E o que mais nós podemos ver aqui analisando esse texto? Que Ezequias tinha firmeza. Ele não ouviu outros, ele não olhou para outros deuses, ele se apegou somente em Deus. Ele se apegou ao Senhor e nunca, jamais deixou de segui-lo. Ele reconheceu em sua oração que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus de Israel. Só o Senhor é aquele que habita entre os querubins. Só o Senhor é o Deus de todos os reinos da terra, que fez tudo o que nós podemos contemplar. Céus, terra, tudo que está ao nosso dispor. Nós temos que entender, do mesmo modo, a nos humilharmos diante do Senhor, nessa presença, nos humilharmos e sabendo que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que somente a Ele podemos adorar. Nós vemos também que Ele tinha muita obediência, pois a palavra do Senhor nos revela que Ele cumpriu os mandamentos de Deus. Nós podemos ler isso em 2 Reis 18, no versículo 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Veja, que coisa maravilhosa. Nós podemos analisar as instruções do Senhor Deus através de Moisés em Deuteronômio 10, 12. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva, que sirva somente ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Essa mesma instrução vale para mim e vale para você. Nos dias de hoje, se queremos ter sucesso em todos os nossos projetos, aqui está a receita do sucesso. Ezequias coloca o nome de Deus acima do seu, acima de qualquer coisa. Nós podemos ver que fala em 2 Reis 19, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Você pode colocar os teus inimigos diante do Senhor. Essa é uma verdade que aprendemos sobre a oração de Ezequias, a real motivação que o levou a orar. Perceba que ele diz: enviou este para afrontar o Deus vivo. Ao invés disso, Ezequias podia dizer, enviou para me afrontar. Não. Quando você é reto diante dos olhos do Senhor, aquele que vem para te afrontar está afrontando o teu Deus, o Deus vivo, o teu Pai. E você pode colocar diante do Senhor. Aqui nós vemos que o rei estava levando diante de Deus
toda a situação que ele estava enfrentando, uma causa que não era propriamente sua, mas do próprio Senhor. Pois Senaqueribe não estava de hipótese alguma apenas afrontando Ezequias, mas também estava afrontando a Deus com suas más atitudes, más posturas. E veja o que Tiago diz a respeito deste pedido. Muitas vezes ele diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos próprios deleites. Mas Ezequias não estava preocupado com a sua imagem. Ele estava preocupado porque Senaqueribe havia afrontado o seu Deus. E diante disso, ele estava pedindo, clamando, colocando a sua causa diante do Senhor. Muitos cristãos não são ouvidos por Deus porque só pedem coisas para si próprios, para os seus próprios deleites, para os seus próprios desejos, como se Deus não soubesse das nossas necessidades. Não é errado pedir, orar, pedindo coisas para nós, para as nossas necessidades. Mas é errado só pedir por nós, só pedir para os nossos desejos e nunca interceder pelos outros, nunca interceder pela obra do Senhor, nunca interceder pelo próximo que está necessitado, ou pela igreja, ou pela família. Por exemplo, pedir a Deus algo que vai prejudicar alguém para nós nos orgulharmos? Não. O rei não estava pedindo a Deus, não estava colocando sua causa diante de Deus para se orgulhar e dizer sair vitorioso. Ele estava honrando a Deus. Ele queria que tudo fosse de uma maneira justa. Ele não queria que Senaqueribe afrontasse o seu Deus vivo. Jamais foi pensando em seu bem próprio. Portanto, é um exemplo. Ore por você, mas ore também pelos outros. Lute por você, mas lute também pela causa do Senhor. Precisamos lutar, precisamos anunciar, precisamos evangelizar, e quando formos perseguidos, afrontados, lute, continue lutando pela obra do Senhor, pelo ministério que o Senhor colocou em tua vida, e aí sim Ele verá que o teu coração está primeiramente nele, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Veja, Ezequias não teve medo da luta. Ele lutou vitoriosamente contra os seus inimigos. E nós podemos ver isso na Bíblia. Em 2 Reis, no 18, no 7 e aqui. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. O Senhor estava com ele. Em tudo que fazia, o Senhor estava com ele e era bem sucedido. Meu irmão, nada de abaixar a cabeça, nada de ficar prostrado. Lute contra o medo, lute contra a insegurança, lute contra as feridas e as traumas e as dores do passado. Reaja agora, lute. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo, quando ele fala a Timóteo em 1 Timóteo 6,12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Lute pela causa do Senhor. Lute pelo reino. Lute pela obra. Não pense somente em seus desejos particulares, em suas necessidades particulares. Quando você tomar a obra do Senhor como prioridade, o Senhor se encarregará do resto. Assim como fez com o rei Ezequias. E nós podemos ver que tudo isso culminou em vitória. Aleluia!
A palavra diz que ele teve sucesso por onde quer que ele fosse. Ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ele ouvia somente o conselho de Deus. Deus estava tudo, era tudo, estava à frente de tudo. Como diz no Salmo 1, no verso 3, ele era como uma árvore plantada à beira de águas tranquilas. Ele dava fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que faz prospera. Assim é você. Quando você está no centro da vontade de Deus, então você é como uma árvore que está plantada à beira das águas correntes. Você dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. E tudo que você faz prosperará. Aleluia, em nome de Jesus. E assim nós podemos ver que as atitudes de vencedor são identificadas na vida desse homem. Através disso que nós vimos aqui, fé, perseverança, luta, coragem, determinação. Mas nós temos que observar que no início de tudo está em andar nos caminhos de retidão, em andar nos caminhos de Deus, que este rei copiou da vida de Davi, que também andou sempre perante o Senhor e o honrou. É assim que eu e você devemos andar. Do nosso Deus vem a fonte de todas as vitórias, de todas as conquistas, de todos os sucessos. Por maior que sejam nossas lutas, nossas batalhas, nossas adversidades, ainda que nós recebamos uma palavra de morte, sua humildade em buscar a Deus irá mudar completamente a sua vida. Os inimigos que tentam te afrontar, que zombam, que escarnecem, eles vão ser paralisados. Eles vão contemplar a virada que Deus fará na tua trajetória. Aleluia. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, temos um Deus que está conosco todos os dias. Então não tema mais, meu irmão, minha irmã, reaja. Agora é o momento de você reagir. Deus me chamou aqui para dizer: reaja, lute, anime-se, Deus é contigo. Ore, busque, chore se for preciso, e o Senhor te ouvirá, e Ele entregará em tuas mãos tudo aquilo que necessitas. Ele é que vai curar esse coração ferido. Ele é que vai apagar essas mágoas e feridas do passado. Ele é que vai abrir as portas que você necessita. Então reaja, coloque-se de pé, erga sua cabeça e olhe para o alto. Deus está te contemplando e Ele quer colocar algo surpreendente em tuas mãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus.